Coloca na tela, por favor. A Câmara aprovou em segundo turno, né, o texto já modificado, o parecer que foi apresentado com naturalmente já com reciclagem de emenda secreta, né? Depois que o Supremo decidiu tornar a tal da RP9 inconstitucional, os nossos queridos parlamentares, em acordo, inclusive com o governo que tomará posse no dia 1º, eles resolveram repartir esse dinheiro. Eu comentei isso aqui antes, nós antecipamos esse movimento, eles dividiram o butim, dividiram os 19 bi e mantiveram ali dentro daquela ampliação do teto, o valor de 148 bilhões, e aí a gente tem a divisão para recomposição orçamentária, a divisão do orçamento secreto, para pagamento, metade para pagamento de emenda individual, que a gente ainda vai ver como é que ela vai ser aplicada, se é emenda genérica, se não. E aí você tem o excedente lá do Bolsa Família, o adicional do excedente do Bolsa Família para as crianças, e você tem uma série de outros penduricalhos que estão sendo utilizados nesse espaço orçamentário, né? E a gente precisa ainda ver no detalhe como é que vai ficar. O texto vai voltar para o Senado para ser aprovado e vai ter de ser modificado. Então, 331 votos pela aprovação, 163 contra. Como uma emenda constitucional, eram necessários apenas 308 votos, então tivemos aí uma margenzinha de sobra, e 148 bilhões, né, mais 23 bi em investimentos. Então, fruto aí, claro, que está associado a receitas extraordinárias. Aliás, tivemos também registro hoje de recorde de arrecadação, o Rodrigo vai falar com a gente também sobre isso. Então, olha, esse é o vamos dizer, o filé mignon dessa PEC, é o núcleo desse texto, e esta votação foi muito polêmica, nós vimos acompanhando todas as articulações e trazendo os bastidores dessas articulações. Ontem, inclusive, até o momento da votação, tivemos articulação acontecendo, inclusive o nosso repórter fotográfico, Adriano Machado, fez um flagrante, né, do Arthur Lira ligando para o Ciro Nogueira bem na hora da votação. Esta foto, ela correu às redes sociais, o resto da imprensa, um furaço do nosso repórter fotográfico, Adriano Machado, está lá, Ciro Nogueira e o Arthur Lira ligando ali, ninguém sabe, na verdade, o que eles conversaram. Eu mandei uma mensagem para o Ciro Nogueira perguntando, aí ele só respondeu com kkkk. Então, assim, realmente fica claro, né, que essas articulações elas foram até o fim. Do ponto de vista político, há uma série de repercussões, a aprovação dessa PEC, o suposto fim do orçamento secreto, uma recuperação do poder do presidente, do executivo sobre o orçamento, tá? Isso é muito importante do ponto de vista político, porque, de fato, representa uma mudança de rumo. Nós tínhamos até agora, e isso se consolidou no governo Bolsonaro, um governo frágil, um presidente fraco. Nós tivemos um avanço do Centrão, um avanço do Congresso, especialmente nas figuras dos presidentes das casas, né, da Câmara e do Senado, que ficaram com um poder discricionário muito grande sobre essas verbas todas, e com esse poder sobre orçamento, também poder político de reunir apoios, etc. Então, a gente já estava falando aqui de um semipresidencialismo informal. Isso acabou, a gente tem aí provavelmente uma tentativa de resgate do presidencialismo, não sabemos ainda qual será a reação do Congresso. O Arthur Lira perdeu muito poder, ele sabe que não pode se mexer muito porque o Supremo está de olho, mas ele quer a reeleição e já está ciente de que o PT, de que o Lula trabalha com a possibilidade de lançar um candidato contra o Arthur Lira. Então, o que se gera do ponto de vista político é um clima de desconfiança entre executivo e legislativo, e isso já no startando o governo Lula, né, o terceiro mandato do governo Lula. Então, será um ano, especialmente logo já o primeiro semestre, teremos muitas emoções, será um ano bastante agitado aqui em Brasília. Dito isso, do ponto de vista político, eu passo para a economia. Rodrigo Oliveira, esse texto, o texto base já tinha sido aprovado ontem, os destaques que foram sugeridos foram todos rejeitados,
e o mercado respondeu bem. Como é que você vê, como é que você enxerga? É uma resposta pontual? Eles já estão olhando lá na frente? Também tem resíduo aí dessa trajetória que nós temos aí de redução de juros, de aumento da atividade econômica? Conta para a gente. Cláudio, o mercado vinha respondendo bem já, porque o pior dos mundos não aconteceu, que seria o Bolsa Família fora aí do teto de gastos para sempre, né? Ou até os 2 anos, e aí a gente conseguiu uma PEC um pouquinho desidratada aí, com pelo menos só 1 ano. Existia uma expectativa hoje por esse destaque aí do novo, para transformar a mudança do arcabouço fiscal em uma PEC, que exigiria uma discussão um pouco mais aprofundada. Isso acabou não passando, mas o mercado já tinha colocado no preço essa melhora da expectativa do gasto. Acabou que o PT tem feito isso, né, desde a eleição do Lula, que é criar um cenário horroroso e depois ele vai melhorando aquilo, a gente fica só com um cenário ruim, que aí parece ser um pouco bom, né? Você ancora lá na frente um cenário ruim. Então a Bolsa subiu aí 0,5 hoje, não teve muito a ver com a PEC, é muito mais ligado aí essa alta a commodities, né? Petróleo e minério de ferro, que subiram bem, muito em função lá da China ampliando aí a flexibilização da política do Covid-0. Né? Hoje, inclusive, a gente noticiou uma das cidades lá com 32 milhões de habitantes, que já pede para aquelas pessoas que estiverem com sintomas leves de Covid para irem trabalhar normalmente. Então, esse é um cavalinho de pau, basicamente, na política de Covid, e isso acabou trazendo as commodities para baixo. Ainda ligado à PEC, aí sim, o mercado começa a tirar um pouco do prêmio de risco que ele tinha colocado na curva de juros, né? Os juros baixando aí pelo 3º dia seguido, se acomodando um pouquinho mais, ainda em níveis muito altos, bem mais altos do que o 4 de novembro, né, que marcava aí talvez o ápice da esperança do mercado financeiro com um Lula moderado, que não aconteceu até agora, pelo menos. Mas já voltando um pouquinho, e o dólar ficou meio parado hoje, né? Melhorou um pouco aí também durante a semana, mas ficou parado hoje. Então a PEC não influenciando tanto, porque isso era algo que o mercado tinha precificado ontem, esperava só essa definição aí do destaque do novo, não veio, poderia ser um drive para trazer um pouco mais de otimismo, mas acabou não acontecendo. De qualquer forma, aparentemente para o mercado, o pior dos mundos não ocorreu. Né? Muito bem. Eu volto contigo daqui a pouquinho, eu quero falar sobre Mercadante, sobre BNDES, sobre um almoço que aconteceu hoje mais cedo em São Paulo, que reuniu a nata dos empresariado brasileiro, daquele nosso capitalismo bem conhecido. Muito bem. Gil, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você acha que como é que você vê esse texto final, né? Assim, e do ponto de vista aí de mudança do Senado, você acha que eles vão aceitar essas mudanças? Vai ficar por isso mesmo? Reduziu-se de 2 para 1 ano. O PT queria 4 lá no início, né? O Lula até acabou cometendo um sincericídio em alguma entrevista que ele deu. Ele disse que não, a gente coloca mesmo o bode na sala para tirar. Isso é uma prática política, todos conhecem. Depois o PT passou a considerar esse prazo de 2 anos. E agora se aprova um texto com apenas 1 ano. Mas, como bem ressaltou aqui o Rodrigo, é um texto que facilita a mudança do marco fiscal, facilita o fim, né, você extinguir o teto de gastos, todo o arcabouço fiscal e criar uma nova regra através de um projeto que você não precisa mudar a Constituição, você não precisa de 308 votos, você precisa de uma aprovação mais simples, né, do ponto de vista aí do Congresso. O que você achou desse texto aí? Não se recuou tudo o que se queria, mas houve aí uma perda significativa em relação ao que se pretendia. Realmente, em relação àquele início, né, eu acho que foi exatamente isso, né? O PT, enfim, e ali o Congresso acabaram tirando o bode da sala, né? Agora a gente sabe que continuam morando lá umas 30 pessoas dentro de uma kitnet, mas sem o bode está sendo maravilhoso, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu acho que
essa PEC, ela não chega, né, sob o ponto de vista do que diz respeito ali às tais emendas de relator. Eu acho que nós tivemos alguns avanços, né? Ainda não tão grandes quanto nós gostaríamos, mas o que nós vimos foi exatamente isso. Nós tínhamos para o ano que vem previstos 19,4 bilhões em emendas de relator. Então, eu até gosto, né, Cláudio, de fazer assim uma comparação. 19,4 bilhões, que às vezes, para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, isso fica um valor meio abstrato, a pessoa não sabe exatamente o que isso significa. Então, numa comparação, por exemplo, o país tem tantos problemas, né, com essa área de meio ambiente. Qual seria o valor que está previsto no projeto de lei do ano que vem para o Ministério do Meio Ambiente, com todas as despesas, incluindo IBAMA, Instituto Chico Mendes, tudo? 3 bilhões. Então, na realidade, esses 19,4 bilhões correspondem, basicamente, né, a uns 6 anos do orçamento do Ministério do Meio Ambiente. São 6 anos de Ministério do Meio Ambiente, Chico Mendes, né, IBAMA, todas as despesas, pessoal, investimentos, os outros gastos correntes. Então, só para que você tenha uma ideia desse valor, que são só das chamadas emendas de relator. Quer dizer, nós ainda tínhamos as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissões, quer dizer, o conjunto de emendas somava, né, 38,8 bilhões de reais, quer dizer, exatamente a fatia que o Legislativo estava intervindo. Então, mas a polêmica era as tais malfadadas emendas de relator. E aí, então, a solução foi essa, né? Quer dizer, eu acho que na iminência, né, de perderem os dedos, os parlamentares acabaram entregando um pouco os anéis, né? Porque o que aconteceu foi exatamente o que você já estava adiantando, né? Esses 19,4 bilhões, de certa forma, foram divididos, né? Uma parte foi distribuída para os parlamentares em termos de emendas individuais. Isso aí, se a gente for usar aquelas siglas, é o RP6, na verdade. E a outra parte foi considerada como RP2, quer dizer, são despesas discricionárias do governo. Mas eu acho interessante, né, porque tem ali na redação do texto alguns aspectos que eu acho que merecem uma certa atenção, né? Porque o que diz é o seguinte, né, é que as emendas de relator, quer dizer, na verdade, eles diluíram essas emendas e o relator geral do PROA é que está autorizado a apresentar essas emendas para ampliação das dotações. A equipe de transição, quer dizer, o executivo, ele poderá, a palavra exatamente que está no texto é essa, ele poderá ser atendido em suas solicitações. Então, enquanto o executivo poderá ser atendido, né, nós vemos ali que o relator geral será responsável por autorizar, né, está autorizado a apresentar essas emendas para ampliação das dotações. Um avanço, né, que eu acho, bom, botou ali, bem ou mal, a equipe de transição vai participar disso, é o que nós estamos imaginando, né? Um outro avanço que eu entendi é que há no texto uma referência, né, de que o relator geral ele apresentará essas emendas para ações voltadas à execução de políticas públicas. Então, eu acho que isso tem que ser cobrado com rigor, né? Porque políticas públicas, né, no meu entender, isso tem que ser interpretado com o que significa planejamento, diagnósticos, indicadores, critérios, parâmetros, né? O que não se coaduna com indicações meramente políticas, não é? Então, eu acho que nós temos que cobrar que esse RP2, que afinal de contas é uma despesa discricionária do Executivo, ele até passe pelo relator, naturalmente, mas que na hora de passar pelo relator, que isso não tenha um dedo político a ponto de distorcer aquilo que seriam as políticas públicas, né? Então, esse aumento também das verbas dos deputados em emendas individuais, deputados e senadores, também vai gerar um outro problema, que é um aumento natural daquelas transferências especiais, que tem o apelido de emendas PIX, né? Porque é um dinheiro, quer dizer, de emenda individual, né, do parlamentar. Então, foi uma proposta, inclusive, que inicialmente surgiu pela Gleisi Hoffmann, né? E que, então, os parlamentares passaram a ter direito de encaminharem os recursos
via transferências especiais. Nessas transferências especiais, as chamadas emendas PIX, o dinheiro sai direto do Ministério da Economia e vai para o município ou vai para o Estado. Então, não há a necessidade de uma celebração de convênio por parte do Ministério para que depois haja uma prestação de contas desses recursos, né? Inclusive, há até uma dúvida muito grande sobre quem realmente tem que apresentar ou prestar contas ou acompanhar ou fiscalizar, porque o dinheiro é considerado uma doação do governo federal. Então, se o governo doou o dinheiro para o Estado, para o município, quer dizer, cabe aos órgãos ali de controle do Estado e do município acompanharem. Então, o Tribunal de Contas chegou a fazer um seminário, inclusive, preocupado com isso, sobre essa fiscalização das emendas PIX, que agora vão aumentar muito, porque realmente, né, o valor das emendas de cada parlamentar, de cada deputado, vai aumentar significativamente e muitos deles vão continuar a preferir usar a transferência especial, a emenda PIX, porque daí não cai na burocracia do Ministério. Inclusive, curiosamente, sabe, Cláudio, nós fizemos um levantamento desde que as emendas PIX começaram a surgir, desde que elas surgiram, e nós vimos que até curiosamente, quem mais utilizava as... Caiu? Caímos? Dos ministérios. Muito bem. Não, a gente teve eu tenho a impressão que probleminha. meu contato caiu, Cláudio. Caiu por um momento o meu contato? Não, deu uma pequena falha, mas... Tocou o telefone aqui, eu não tinha ligado aquele não perturbe, então acho que o telefone perturbou, mas tudo bem. Entendi. Né? O que você está me dizendo, né, é muito simbólico, né? A gente percebe claramente que as autoridades, quem tem aí, quem está mandatado pelo próprio eleitor para poder gerir esses recursos que são obtidos, né, através dos impostos, etc. E você percebe claramente que eles tentam criar formas de reduzir a fiscalização, reduzir o olhar da sociedade sobre isso, reduzir a prestação de contas. É um jogo de gato e rato, só que parece o gato elegeu o rato. É um negócio assim, é incrível, né?